Mais uma vez, Deus te concede o hoje. O que tem de mais prioritário para o dia de hoje? Hoje é o que você tem. Hoje é o que está proposto para você. E o hoje seu, o que você fará? A palavra de Deus nos dá uma indicação e uma orientação para o hoje. No capítulo de número 3 da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus escreve da seguinte forma: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entrariam no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se separar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Amados, hoje é o dia de anunciar a vocês e a todos que escutam esse devocional, a minha vida e todos que estão repletos de dúvidas e incertezas, que há uma certeza em Cristo Jesus, que precisamos retermos firmemente a nossa confissão diante de Deus. O escritor da carta dos Hebreus fala de um dia em que, no deserto, o povo provocou a Deus, provocou a ira de Deus contra eles. Deus queria fazer o bem por eles, estava com eles no deserto, mas eles preferiram deixar o Senhor e provocar a ira de Deus. No dia de hoje, o hoje seu não é para se apartar de Deus e nem se afastar dele. É estar com o coração sensível à sua voz. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitos endurecem seu coração, querem resistir ao propósito de Deus, ao direcionar de Deus. E a resistência fica tão severa, tão grande, que o seu coração endurecido não se permite ser maleável ao tratar de Deus. Imagine um barro que resiste às mãos do olheiro no trabalhar. Ele não conseguirá se formar nada. Colocado na roda, estará sempre resistente, como um barro duro, difícil de ser tratado pelas mãos do olheiro. Assim é o coração do homem, que não se permite ouvir a verdade de si mesmo, os confrontos contra suas atitudes e seus pecados, e com o coração maleável, com o coração quebrantado, ouvir esta voz de Deus e dizer: estou errado mesmo, Senhor. Eu preciso mudança de vida. Eu preciso de transformação de vida. Eu preciso alcançar o teu perdão, Senhor. Eu lia um texto também em Jeremias, que fazia parte das minhas leituras, do meu devocional diário, e que passo para os amados que escutam a gente. Em Jeremias capítulo 38, o rei Zedequias chama Jeremias, e Jeremias diz a ele: olha, se vocês resistirem, no dia de hoje, se vocês ainda resistirem à voz de Deus, Deus está dizendo: se entreguem à Babilônia e viverão. Mas quem ficar na cidade será queimado, será destruído, será morto à espada dos babilônios. Mas, ao contrário disso, Zedequias sabia que era Deus quem estava falando, mas endurece seu coração e dá ouvido aos príncipes, e entrega Jeremias nas mãos dos príncipes para que eles fizessem o que quiser. Lançaram Jeremias dentro do calabouço porque não queriam ouvir a voz de Deus. Só que um eunuco vai lá e tira com muito cuidado Jeremias de dentro do calabouço e daquele poço cheio de lama, sem alimentação, sem nada. Zedequias então pede a Jeremias que lhe fale a palavra do Senhor. Jeremias disse: se eu falar, você vai me matar.
Ezequias então promete a Jeremias que não mataria. Então a exortação de Jeremias ao rei Zedequias é que ele se rendesse ao rei da Babilônia para sobreviver. Mas endurecido o coração, ele preferiu não fazer. E o preço disso é que toda a sua família seria destruída e ele seria levado cego, humilhado, diante do rei da Babilônia. Antes fosse que ele permitisse ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é a garantia de que há uma esperança. Mesmo que eu não entenda, há uma saída em ouvir a voz de Deus. Endurecer o coração contra a voz de Deus é chancelar a condenação. O problema, o mal irá nos afastar dele. E assim traremos consequências graves. Para finalizar, quando aquele jovem rico vai até o Senhor, e era o dia de hoje para ele, é o hoje que eu e você temos. Quando ele diz, se ouvires a voz de Deus hoje, ele está dizendo, você não vai ter um amanhã. Você tem que ter pressa para resolver o hoje. A sua causa com Deus, a sua situação com Deus, é o hoje. É de acordo com essa palavra que você está recebendo nesta manhã. Resolva o hoje sua vida com Deus. E aquele mancebo de qualidade vai tentar o hoje com Deus. E quando ele chega diante do Senhor, no hoje da vida dele, Deus vira para ele e diz assim, ele pergunta o que fazer para herdar o reino dos céus. O Senhor exorta para saber dele quanto aos mandamentos, e ele passa do crivo dos mandamentos. A sua visão eu cumpro desde a minha infância, então passei por esse crivo. Deus então faz uma segunda indagação no hoje dele. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. No hoje dele, ele endurece o coração, vai entristecido, e isso ele não faz. O Senhor então chancela dizendo, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza que Deus estava falando era muito mais do que a parte material. É quando o coração endurecido acha que pode resistir à condução, ao conselho de Deus. Cuidado, meu irmão. Eu não sei como seu coração está, mas o conselho de Deus é arrepende-se do seu pecado, confesse, deixe e aceite o projeto de Deus. Confesse diante dos homens que você quer seguir a Cristo. E sua vida terá esperança. Do contrário, endureça o coração e prove da mão e do juízo que virá sobre vós. Amado Deus e querido Pai, que no dia que se chama hoje na vida de muitos que estão ouvindo esse devocional, haja a decisão de fazer conforme o Senhor quer. Não endureça o coração, mas de um coração maleável, trabalhável por Deus, que possam ouvir as recomendações do Senhor. Que Deus diga, vá lá, perdoe, recomece. Dê tudo isso aí, largue mão disso, viva um novo tempo. Você não conseguirá sobreviver sem mim. São estas palavras possam impactar a vida de quem vai ouvir. E no dia que se chama hoje, haja arrependimento, quebrantamento, e não um coração endurecido. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.